Comecei a investir quando tinha 11 anos. Eu apenas hesitei até os 7 ou 8 e 9, mas infelizmente não comecei até os 11 anos, mas comprei minha primeira ação quando tinha 11 anos e então experimentei um monte de coisas como o tempo de ações e gráficos e fazer todas essas coisas malucas era muito divertido sem lucro, mas muito divertido e eu fiz isso até os 19 anos. E eu li todos os livros sobre investimentos na biblioteca pública e acabei de engolir. Foi fascinante para mim, mas não tinha estrutura, estava apenas procurando por algo, esperava que pequenas coisas em um gráfico me dissessem algo sobre o que uma ação faria. Era meio louco, mas todo mundo, outra pessoa estava fazendo isso. Então pensei em fazer isso também. Às vezes você vira o gráfico de cabeça para baixo, você sabe que ainda assim não para ajudar. Então, em 1949 li O Investidor Inteligente de Ben Graham. Nunca tinha ouvido falar deles até então e há realmente apenas 2 capítulos nesse livro que são a chave para isso, mas eles definem minha estrutura filosófica para investir de 3 maneiras. Eles são tão básicos e tão simples que é difícil entender como eles podem ser tão importantes, mas os 10 mandamentos são simples. Você sabe, o primeiro é que uma ação faz parte de um negócio, quero dizer, você não pode pensar em uma meia como algo diferente. Você valoriza um negócio e depois divide pelas ações em circulação, mas o que você tem que pensar é em que tipo de negócio você está entrando, quais são suas características econômicas para seus concorrentes, quais são a sua gestão, como todas essas coisas que se relacionam com um negócio, em vez de um pequeno símbolo de ação que eu conhecia quando tinha 11 ou 12 anos. Os símbolos de ação de todas as empresas virtualmente na Bolsa de Valores de Nova York. Eu poderia marcar os conselhos de Harris, eles você sabe, mas eu não sabia de nada. Quero dizer, eu poderia você saber, eu sabia que X era o nosso aço e T estava em T e assim por diante, mas eu não sabia de nada, eu não sabia o que estava por trás. Então eu tive que começar a olhar para esses pequenos símbolos ou esses pequenos nomes no papel como negócios e decidir como você valoriza um negócio. O que conta. A segunda coisa no livro é que Graham dá a você um ponto de ajuste maravilhoso em termos de como o investidor deve reagir às flutuações do mercado de ações. Ele fala sobre seu mítico mercado no capítulo 8. Lá não há nada melhor escrito em termos de atitude dos investidores em relação aos preços das ações. A maioria das pessoas reage da maneira errada aos preços das ações, quero dizer, eles se sentem bem quando suas ações sobem, eles se sentem mal quando eles caem. Eles acham que o mercado de ações está lá para instruir eles e o senhor mercado é esse parceiro que você tem em investimentos. Você sabe que ele é um parceiro extraordinariamente prestativo. Esse cara aparece todos os dias e diz quanto pagará por sua participação no negócio ou o que ele venderá a mais no mesmo preço. Ninguém nunca faz isso em negócios privados. Se você e eu possuímos um posto de gasolina juntos e eu disse todos os dias eu quero que você venha e me ofereça sua metade da participação no posto e eu posso comprar sua metade ou vender você minha metade pelo mesmo preço e você tem que vir todos os dias e fazer, você estaria em uma desvantagem terrível e você estaria em uma desvantagem particular se você fosse o senhor mercado no mercado, porque o senhor mercado ou um amigo do mercado que gentilmente lhe dá esses números todos os dias, números diferentes no final do dia e no começo do dia, mas ele está citando um preço pelo qual você pode comprar. O que é bonito nele é que esse cara é um alcoólatra maníaco depressivo. Quero dizer, ele é tão doentio quanto parece, ele vagueia o dia todo. Você sabe e olha para as coisas malucas e você sabe que ele vai citar todos os tipos de preços malucos e você não precisa prestar atenção a eles, exceto quando for vantajoso para você fazê-lo. Se for uma vez por ano, se for uma vez a cada 5 anos, isso é uma ação em 3.000. Tudo o que você precisa fazer é ficar sentado aí. Você não tem responsabilidade moral com esse idiota. Você sabe, quero dizer, ele está citando esses números que você não pediu, mas ele está fazendo isso e tudo o que você precisa fazer é escolher o momento em que ele está particularmente deprimido, ou particularmente maníaco, ou particularmente bêbado, ou o que quer que seja, e o mercado será todas essas coisas e você tira vantagem disso, e isso é o que é notável sobre as ações se você pensar sobre isso. Se você observar os altos e baixos de todas essas empresas americanas no ano passado, verá caso após caso em que a alta está 2 vezes abaixo agora. Isso é para empresas americanas sólidas operando, pagando pessoas que vendem mercadorias e assim por diante.
Se você saia e olhe para uma fazenda a 10 milhas daqui, não há nenhuma maneira no mundo aqui que a terra vá variar em valor de X a 2X, talvez não vá de X a 110 de X ou vice-versa se você olhar para um prédio de apartamentos perto daqui e calcular essencialmente um apartamento casas como essa ao longo de um ano não vai mudar 10 em um determinado ano, mas aqui estão as melhores empresas americanas e as pessoas apenas citam esses números que vão por todo lugar e você não precisa jogar exceto quando você quer. Isso é o importante e é isso que Graham diz a você. O mercado não está lá para instruí-lo a dizer qualquer coisa, o mercado está lá basicamente para atendê-lo quando você quiser que ele o sirva. Você conhece um dos mais coisas importantes lembradas em ações são muito difíceis de fazer, mas as pessoas têm todos esses sentimentos sobre isso. As ações não sei que você é o dono, você sabe que está sentado aí com esses certificados para a empresa Berkshire e nem mesmo sabe que você é o dono, você sabe, e as ações não estão sendo negociadas agora e eles não sabem que você é o dono, então tem 100 sentimentos por você. Quero dizer, você tem todos esses sentimentos sobre isso, mas é apenas parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75 mil vezes 1,5 milhão de ações, você sabe, cerca de 110 bilhões ou algo assim, é um bom investimento. Se for, não é um péssimo investimento. Você sabe que tem que valorizar o negócio e Graham, você sabe que é incrível, mas as pessoas não. Não faça isso em Wall Street. Aposto que você ouve metas de preços ou esse tipo de coisa. Mas você não vê ninguém escrevendo um artigo que diga aqui está a natureza deste negócio nos próximos 20 anos. Você sabe o que será isso? O que esse negócio deve vender para esquecer o que está vendendo. Na verdade, uma das coisas que sempre gosto de fazer quando estou olhando para investimentos é gosto de olhar para eles sem saber o preço, porque se você vê o preço automaticamente tem alguma influência em você. Se você apenas senta com os relatórios, se eu tiver uma ideia sobre procurar uma empresa e conseguir esses 10k e assim por diante, prefiro não saber o preço porque prefiro valorizá-lo sem saber o preço. Quando costumava fazer handicap em cavalos quando eu era uma criança, uma das coisas que eu faria é eu obter o formulário de corrida com antecedência e se houver 9 cavalos em uma corrida dirá obviamente que as probabilidades de cada um vencer a corrida devem somar 100%. Quero dizer, um cavalo venceria a corrida sem um empate ou todos eles caindo mortos na reta posterior. Então, se você passar pelo formulário de corrida e eu olhar para a terceira corrida em realidade, tentarei descobrir a porcentagem de chance de cada cavalo vencer a corrida e isso deve somar 100. Então eu compararia essas porcentagens com as probabilidades. Mas antes de mais nada eu não olharia primeiro para as probabilidades, eu olharia para o desempenho passado e todas essas coisas primeiro. O mercado de ações é da mesma forma. A terceira coisa no livro de Graham é a margem de segurança. Se você chega a uma ponte de capacidade de 10.000 libras e você está dirigindo um caminhão de 9.800 libras, você dirige mais longe e encontra outra ponte. Não tente cortar coisas tão fechadas, espere até que algo grite com você. No mercado de ações, e com esses 3 princípios, você pode construir todos os tipos de estruturas sobre isso. Mas essa é a base. Se você tiver isso na mente, isso no investidor inteligente, eu nunca encontrei nada que se comparasse remotamente com todos os 3. Você pode livrar-se de uma perna do banquinho de 3 pernas e ainda ter uma boa filosofia de investimento, mas eu diria que a coisa mais importante durante um longo período e trabalhando com muito dinheiro é entender o negócio. Digamos apenas no momento que você recebeu $1 milhão ou o que quer que fosse necessário e você poderia dar uma olhada em Knoxville ou em todo o Tennessee, se quiser, e comprar 3 empresas que conheça entre agora e daqui a uma semana. Empresas privadas que não negociam ou qualquer coisa do tipo, você tem uma semana para fazer isso ou você tem que devolver o dinheiro. Você está menos familiarizado com alguns que você conhece pela reputação, alguns deles você conhece a administração, alguns deles você sabe que conhece sua situação competitiva em que você estará pensando durante esse período de 7 dias como você realmente estará examinando essas empresas. Eu acho que você parece para 3 negócios e você não pode trocá-los depois de comprá-los, você vai possuir o resto de sua vida. Você vai procurar negócios que tenham vantagem competitiva duradoura. Você não quer comprar uma franquia Burger King só porque ninguém chegou a menos de 10 milhas dela ainda, porque você conhece o Wendy's e Donald's e todos eles estarão lá em breve. Não é necessariamente quem está ganhando mais dinheiro agora.
Vamos procurar algo com vantagem competitiva duradoura que leve um negócio com algum tipo de fosso em torno dele, porque o capitalismo, por definição, é um sistema em que toda vez que alguém tem um castelo econômico, outra pessoa virá depois. É apenas a natureza. Se você abre um restaurante que faz sucesso aqui na cidade, você sabe que alguém vai pegar seu cardápio e provavelmente levar seu chefe. Talvez reduza seu preço, talvez ofereça um pouco mais de estacionamento, talvez seja melhor. Tudo bem, o que quero dizer, capitalismo consiste em ir atrás do castelo dos outros. Se for esse o caso, você quer um castelo com um grande fosso ao redor. Há muitas maneiras de colocar um motor em algo. Você pode obtê-lo por proteção de patente. Pessoas mente como a Coca-Cola. 6 bilhões de pessoas no mundo, praticamente todas elas têm algo em mente sobre a Coca-Cola amplamente favorável. Elas não têm nada em mente sobre a Coca-Cola, e se a Coca gastasse $1 bilhão em publicidade, eles o fariam. Não têm nada em mente sobre a Coca, mas eles têm algo em mente sobre a Coca-Cola e geralmente é favorável. É por isso que a Coca quer estar onde as pessoas são felizes, porque elas querem estar no teatro, elas querem estar na Disney World. Eles querem estar na série mundial, eles querem sempre ter você bebendo aquela bebida de Coca-Cola e ao mesmo tempo experimentando felicidade. Se eles fizerem isso, eles vão vender muita Coca-Cola e não vai fazer qualquer diferença se alguém tem meio centavo a menos de alguma porção do que Coca. Então isso é uma vantagem competitiva duradoura e você quer que seja administrado por pessoas honestas e habilitadas. Não quer entrar com um bandido e você não quer entrar com uma droga. Agora, os melhores negócios para comprar são aqueles onde você pode ter uma droga. Quero dizer, Peter Lynch diz que você sabe. Compre um negócio que é tão bom que um idiota pode administrá-lo, porque, mais cedo ou mais tarde, você saberá, e há algum mérito nisso. Na verdade, recebi uma pergunta outro dia de um aluno grupo e eles disseram que você sabe o que vai acontecer com a Berkshire quando você enlouquecer, e eu disse: bem, a Berkshire é tão boa que eu posso enlouquecer. Na verdade, posso até ser. Você sabe que esse é o tipo de empresa para se possuir. Então você quer, mas você quer uma gestão capaz e honesta, então você quer um preço sensato, e é isso que você procurar para você. Ir ao Tennessee. Tem uma semana para fazer isso e você imediatamente filtra um monte de coisas que você apenas sabe que não eram uma área fértil. Você sabe disso. É importante saber se livrar de todos os tipos de coisas. Havia um ótimo artigo no New Yorker há 30 anos, quando Bob Fischer estava jogando Spassky em uma famosa partida de xadrez que chamou a atenção em todo o mundo, e eles examinaram como a mente poderia, com bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades, como poderia agrupar as coisas. Então imediatamente as lançaria para onde você tinha 4 opções, e claro, quando os humanos jogam algo como pensamento profundo, você sabe, ou qualquer que seja a versão mais recente de um computador em que esse computador está fazendo talvez 700 mil ou 1 milhão de cálculos um segundo, e a mente humana está competindo contra isso. Mas o computador está verificando todas as possibilidades, e a mente humana de alguma forma tem essa capacidade de eliminar 99.999% dessas coisas que o computador tem que passar para focar nas 3 ou 4 possibilidades que realmente fazem sentido, e investir muito. Coisas assim não é tão difícil porque não há tantas empresas. Mas você quer expulsar todos os tipos de coisas. Se alguém me dissesse que minha vida dependia de escolher entre as ações do Dow Jones, um grupo de 10 que teria o melhor desempenho ou superaria o índice como um todo, eu passaria meu tempo pensando nas piores empresas lá e jogaria fora as coisas, e então pensaria que as deixei para trás, e essa é uma maneira mais fácil de abordar o problema, na verdade, do que tentar escolher as 10 melhores. Se você estivesse pensando no estado do Tennessee, você sabe que há muitas coisas que você faria não. Examine, você apenas imagine que eles são muito difíceis. Você pode decidir que sabe que as concessionárias de carros eram muito difíceis, sempre vai ser competitivo. Quem sabe se a Ford ou a General Motors vão vender mais carros daqui a 5 anos, ou se sou eu terroristas no estrangeiro. Quem sabe então você apenas diz: e vou desistir dos revendedores de carros, vou escolher seu orçamento, vou pensar em outra coisa. E essa abordagem que você usa é a mesma abordagem que você realmente deseja trazer. O
Mercado de ações. Você tem 3.000 empresas. Esta noite você pode olhar na Bolsa de Valores de Nova York. Há uma avaliação de cada um deles. Isso vai mudar amanhã. Você não precisa jogar uma vez por ano. Se você tiver 20 boas, se você tiver 5 boas ideias na vida para ficar muito rico, você sabe. 2. Diga aos alunos que às vezes eles estariam melhor se eles tivessem um cartão perfurado quando saíssem da escola com apenas 20 perfurações, porque então, em vez de ouvir alguém em um coquetel e, em seguida, tomar um copo na manhã seguinte comprando algumas camisas, eles realmente pensariam em cada perfurador. Isso é tudo que você ganha. 20 socos é o suficiente. Você só precisa certifique-se de não fazer nenhum deles por razões frívolas. Nunca queremos comprar nada pequeno na Berkshire. Simplesmente não faz nenhuma diferença. Você sabe que queremos. Pense em coisas que podem mover a agulha e isso fica mais difícil à medida que o capital aumenta. Mas essa é a maneira de focar nos investimentos com todos os socos. Você ganha. 20 socos é o suficiente. Você só precisa certifique-se de não fazer nenhum deles por razões frívolas. Nunca queremos comprar nada pequeno na Berkshire. Simplesmente não faz nenhuma diferença. Você sabe que queremos. Pense em coisas que podem mover a agulha e isso fica mais difícil à medida que o capital aumenta. Mas essa é a maneira de focar nos investimentos com todos os socos. Você ganha. 20 socos é o suficiente. Você só precisa certifique-se de não fazer nenhum deles por razões frívolas. Nunca queremos comprar nada pequeno na Berkshire. Simplesmente não faz nenhuma diferença. Você sabe que queremos. Pense em coisas que podem mover a agulha e isso fica mais difícil à medida que o capital aumenta. Mas essa é a maneira de focar nos investimentos